Olá pessoal, continuando a nossa viagem pelos povos do Oriente, né? A gente saiu, daquele processo dos hominídeos conquistando e povoando todo o planeta, né? Então eles passaram por um longo caminho até chegar na América, saindo da África, né? Por vários caminhos. Suas dificuldades para se adaptar, né, a esse meio, a mudança de clima, a estrutura, né, a agricultura que foi importante, né, para eles fixarem na terra, né, se sedentarizarem, né, e a formação das primeiras aldeias em torno dos rios, né. E agora a gente vai ver quais foram essas aldeias. Então, o primeiro percurso que a gente vai falar, né, o que seria esse crescente fértil, né? São perguntas que a gente vai responder durante essa aula, né? O que seria, né, o Código de Hammurabi, né? E o que ele traz, né, para nós hoje, né, no século XXI, o que o Código de Hammurabi ainda nos traz de resquício no nosso direito penal. Então temos aí, né, a Península Arábica, né, algumas cidades ali em torno dos rios Tigre e Eufrates, né, lá no Golfo Pérsico, e que foram as primeiras cidades a serem construídas e administradas. Então a gente tem essa estrutura aí, né? Como seria a crescente fértil, né? Seria essa inundação do rio, né? Nos períodos chuvosos, onde é que ele carrega, né? Aquela parte do fundo, né? Do lodo do fundo do rio para fora, né? Para as margens, né? Transformando as margens em uma parte agricultável, né? Com bastante riqueza nutricional do solo. Então, a gente o que significa, né? Então, a Mesopotâmia, né? Então, a Mesopotâmia seria aquela coisa, né? É a terra entre rios, né? Então, a terra entre rios seria Mesopotâmia. Esse nome foi dado, né, pelo grego, né? O Alexandre o Grande, ou Alexandre o Conquistador, né? Que essa seria uma faixa, né? Aquela faixa de terras entre os dois rios, né? O Tigre e o Eufrates. Alguns povos, né, que dominaram a Mesopotâmia, você vai ter aí os sumérios, né, em torno de 3.000 até 2.500 a.C., os acádios de 2.550 até 1.600 a.C., os amoritas de 2.000 até 1.750 a.C., os hititas de 1.600 a 1.300 a.C., os assírios de 1.300 a 612 a.C. e os caldeus de 612 até 539 a.C. Vamos ver cada um por detalhe. Então aí a gente tem a sociedade mesopotâmica, atividade, agricultura e comércio. A religião era politeísta, né? Ou seja, tinha-se preces com sacrifícios de animais até sacrifícios humanos. Na contribuição, eles foram, né, a geometria, a aritmética, a astrologia, a astronomia. Criaram canais de irrigação para controlar a violência do rio, né, porque o rio, tanto o Tigre quanto o Eufrates, são rios caudalosos, são rios de muita força. Então, os canais de irrigação serviam para controlar as cheias e eles controlavam para onde é que eles queriam que a água fosse. Eles dividiam o ano em 12 meses, 7 dias e 24 horas, como a gente faz hoje também. E a sociedade era dividida em estamentos, ou seja, classes, né, sociais, onde tinham seus prestígios. Aqui eu coloquei de fundo aí, você tem aí um dos deuses, né, da Mesopotâmia, que seria o Marduk, né, que seria o deus da força, dos raios. E ali atrás você tem o Tiamat, que é a deusa das águas, e seriam, né, a antíntese, né, de dois deuses. Então você tem uma sociedade e a política, o topo, né, dessa pirâmide, você teria os nobres, os sacerdotes, aristocratas, comerciantes e os militares. No meio dessa pirâmide seriam os camponeses, né, os artesãos, né, uma camada mais numerosa. E na base, né, os escravos, geralmente prisioneiros de guerra ou pessoas que não podiam pagar, né, suas dívidas. Então eles acabavam se tornando, por um tempo, escravos até quitar a dívida.
Então, os sumérios inventaram a escrita com 350 caracteres, né? Uma escrita cuneiforme, uma placa de argila onde ele ia cunhando ali alguns desenhos. Por ser feita a partir do emprego de cunhas que imprimiam sinais nas placas de argila úmidas ou diretamente em pedras. Então, uma escrita chamada cuneiforme. Tanto a Suméria quanto a Acádia, os sumérios também criaram uma divisão do calendário, né? 12 meses, a divisão do dia através das horas, minutos e segundos. E na Babilônia, a invenção da trigonometria, por volta de 3700 a.C. Temos aí as principais cidades na Suméria, né? Cush, Nippur, Lagash, Uruk, Ur e Eridur. Então, as civilizações da Mesopotâmia, vamos ver cada um agora. Os sumérios, né? Eram ser organizados, né, em cidades-estado, independentes, ou seja, cada cidade tinha um governo, né? O pateci era a centralização do poder político, né, que era um composto de um conselho de anciões, né? O poder era absoluto em cada cidade e cada conselho decidia o que deveria ser feito. As classes dominantes eram compostas de sacerdotes e uma burocracia administrativa. Tinha-se o desenvolvimento de uma escrita cuneiforme, né, e a invenção da roda e canais de irrigação. Como exemplo da escrita, né, a gente pode citar aí, considerado uma das primeiras escritas, né, que a humanidade conseguiu recuperar, né, que seria a epopeia de Gilgamesh, que seria um rei sumério, né, que governou a cidade em 2700 a.C. Então ele criou um mito, né, de grandiosidade para ele, de governo dele, na busca da imortalidade, né? Então você tem essa história, né, nas tábuas que foram descobertas. A religião politeísta, com sacrifícios, grandes arquitetos e artistas para a construção de vários monumentos, trabalhavam-se pedras preciosas e metais. As construções geralmente eram feitas com tijolos secos, porque as pedras naquela área ali são mais difíceis, diferente do Egito. E essa construção que a gente vê na imagem aí, em formato de piramidal, né, é um zigurate, que são os monumentos típicos em forma de torre de pirâmide. No topo desse monumento, geralmente ficava um templo, né, ou uma construção militar, mas geralmente era um templo. Essa construção piramidal é mais ou menos o que a gente vai ter depois numa Torre de Babel, né, uma construção de um zigurate. Os acádios, né, conquista e unificação das cidades sumérias, então eles vão conquistar as cidades sumérias. O rei Sargão I vai fundar um império acádio-sumeriano, vai ter uma absorção e a síntese da cultura suméria, então eles vão absorver essa cultura, né? Curta duração, causada por revoltas e invasões estrangeiras. O próximo seria os amoritas. Esses aqui têm uma função e uma característica neles, né, com Hammurabi. Ele vai ser o imperador que vai pacificar a região, né? Transformou a Babilônia em importante centro urbano e vai levar para os amoritas, vai colocar a Babilônia como capital do império. Ele vai fundar um código de Hammurabi com a lei de Talião, ou seja, o olho por olho, o dente por dente. Agora você tem uma medida, né? Você não pode mais ter um excesso na resolução de um conflito, de uma pena. Então, a justiça tem que ter um peso. Então, que o peso seja na mesma proporção do delito feito. Um declínio, né, com a morte do rei Hammurabi, e vai ter uma fragmentação causada por invasões estrangeiras. Com os hitistas, a gente vai ter em Anatólia, na Turquia, né, hoje Turquia, a capital, né, Hattusa. Os mais antigos documentos indo-europeia, que vai ser, né, a base da língua, as línguas modernas, né, inglês, francês, italiano, as línguas na Europa. O uso de cavalos, né, transporte e guerra.
ferro e rodas mais leves, então era uma arma de guerra mais rápida. O rei era também sacerdote, juiz e chefe do exército, então ele aglomerava várias funções. Com os assírios, né, eles vão ser um dos povos mais bárbaros desse período. Então eles tinham conflitos e invasões, tinham um espírito muito guerreiro. Impuseram, né, um serviço militar obrigatório para homens, né, eles tinham que cumprir, tinha um exército organizado. Eles inventaram a catapulta, aquele instrumento que você consegue jogar, né, por cima da cerca, pedras e outros objetos. Muito usado em filmes, né, a gente consegue ver isso em filmes da Idade Média, né, esse tipo de instrumento. O Império Assírio tem a conquista da Mesopotâmia e a expansão do território. Um estado militar, com emprego de muita violência, cobrança de tributos e escravização dos povos conquistados. O fim desse império vai ser uma aliança entre Medos e Caldeus, com a destruição de Nínive, né, a atual capital do império. Como dos últimos povos desse período da Mesopotâmia, a gente vai ter os caldeus. Foi considerado o segundo império babilônico. Então, nesse período, a Babilônia virou centro político, comercial e cultural. Então, era uma efervescência tanto na astronomia quanto na arquitetura. O rei vai ser o Nabucodonosor. Então, ele vai ter uma expansão territorial, grandes construções, jardins suspensos, gigantescas muralhas, avenidas e templos. Conquista de Jerusalém, então ele vai conquistar, né, a Jerusalém dos povos israelitas em 587 a.C., vai escravizar os hebreus e trazer eles cativos para a Babilônia, né? Tanto é que na Bíblia a gente tem o livro de Daniel, que é justamente esse período, enquanto eles ficam presos na Babilônia. O fim do império vai ser com a invasão e domínio dos persas, né, com o rei Ciro, né, que vai dominar a Babilônia. Então, graças ao aproveitamento das águas dos rios por meio do trabalho coletivo, a Mesopotâmia transformou-se em um polo de atração para diferentes povos e berços de civilizações ricas e variadas. Então, era uma área muito rica comercialmente, né, e tanto de questão de água, que é uma região seca. Então, ali se tornou uma atração, né, de populações para vir e conquistar aquela região. Característica crucial para a análise das civilizações hidráulicas é a organização e descentralização da política na Mesopotâmia em contraponto à centralização política existente no Egito dos faraós. Então, isso é uma característica da Mesopotâmia, essa disseminação de organização, né? As mulheres no Código de Hammurabi, as mulheres, assemelhante com os homens, eles podiam ter algumas coisas, tipo, tanto no divórcio quanto na herança. Então elas tinham essa prerrogativa de se separar dos seus maridos e receber herança. Geralmente as mulheres virariam, né, da religião, uma sacerdotisa, tinha uma influência política, conseguia aprender a escrita cuneiforme, aprendia astronomia, matemática. Então ela era uma mulher que tinha um pouco de voz dentro dessa sociedade patriarcal. Como exemplo, a gente tem a princesa Acádia, em Reduana, que era filha do rei Sargão I, que lidou com a diplomacia, principal liderança religiosa nesse período. Outra figura importante feminina dessa época é a rainha Zenóbia, né, de Palmira, hoje, né, na cidade de Palmira, na Síria, em 260 depois de Cristo. Ela enriqueceu a cidade dela, o reino dela, que foi considerado uma pérola do deserto. Conquistaram toda a Síria, parte do Egito até o continente assírio. Foi derrotada e sequestrada pelos romanos antigos. As mulheres, né, elite das cidades-estados, mais a liberdade de poder do que as camponesas. Então, para quem tinha, né, uma certa liberdade, era somente quem era da elite, né? As camponesas, as artesãs, não tinham tanta liberdade de escolha, de opções, né? Então, por ser uma sociedade patriarcal, a mulher não tinha tanto acesso ou voz, né, nessa sociedade.
Ok, pessoal? Aquele abraço.